Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana, as nossas observações semanais para os movimentos astrológicos, os ingressos celestes que acontecem no céu ao longo da semana que chega, semana que vem aí com o novo ano astrológico, semana de ingresso de Sol em Áries, tem arianos, período ariano chegando na jogada, período de Plutão começando uma primeira visita em Aquário ao longo da semana que vem, novidades aí, Mercúrio em Áries chegando. Boa noite às pessoas que assistem ao vivo e que também assistirão no longo da semana, na live gravada que ficará também. Boa noite aí a quem chega. Panisson Rosane, boa noite pessoal que assiste aqui conosco a live. Boa noite, Ana, Diogo Morgado, Dani dos Passos, boa noite, bate-papo estelar, galera que nos acompanha, observando aí o céu semanal. A gente vem de uma semana aí um pouco agitada, tensa, com algumas quadraturas aí, Mercúrio-Marte, quadratura, Sol-Marte, alinhamento Sol-Mercúrio, Netuno em Peixes, quadratura Vênus-Plutão. Boa noite, Margarida, boa noite, pessoal, que chega a este céu que nos começa. Temos aí, começando aí com o Mercúrio chegando em Áries, vamos começar a dar um pitaco também sobre esse ingresso. A gente teve recente, né, de ontem para hoje, só para dar uma sintetizada, Vênus aí chegando em Touro, né? Boa noite, Beatriz! Vênus chegando em Touro. Que semana, hein, Estela? Então temos aí o tempo de Vênus em Touro, só para dar uma pincelada, um cuidado aí com o consumismo, essa quadratura que Vênus fez com Plutão, dando alguns alertas no mundo financeiro, no mundo bancário, alguns agitos, né? Bafafás aí das questões que mobilizaram a semana no mundo midiático, né? Questões aí, debates sobre assédio, no mundo aí dos entretenimentos, então todo aí uma sinergia, uma sintonia com o tempo de quadratura Vênus-Plutão. Agora Vênus chegou no signo de Touro, Vênus ingressou em Touro, então é um tempo aí de atenção para alguns cuidados com apegos, excessos ou manias de modismos, né? Cuidado com certos modismos que a gente pode ter um certo apego, né? Nesse momento de Vênus por Touro, mas também para quem puder dar uma aproveitada em valores, em consumo mais essencial, né? Questões que de certa maneira valorize o que a gente tenha, ou também dê um certo desapego do que não é necessário, né? Então, desfrutar até de alguns prazeres que a gente deixou de lado, uma pincelada aí desse tempo que Vênus ingressa em Touro, a partir dessa semana que passou e aí prolongando também os próximos dias. A gente tem no domingo, dia 19, a chegada de Mercúrio em Áries. Olha só, lá embaixo, ó, Mercúrio em Áries, tá? Mercúrio em Áries, aí você vê que estão dois negritos, dois grifados, por quê? O Marte, vocês viram que eu dei um círculo no Marte? Mercúrio ingressa em Áries e Marte já está por Gêmeos, né? O Mercúrio é regente de Gêmeos, o Marte é regente de Áries. O Mercúrio está em Áries e o Marte está em Gêmeos. Então eles estão em uma recepção mútua. É semelhante a uma espécie de conjunção, como se tivesse uma sintonia astrológica entre Mercúrio e Marte. Então vale uma atenção com impulsos na comunicação, com debates fervorosos, com ansiedade na maneira de resolver certos procedimentos, né? Então, a chegada de Mercúrio em Áries, ela já dá uma propensão a um certo direcionamento na comunicação, uma clareza, um nalata.com, né? Uma atenção para com o filtro da comunicação também, que ela pode ficar sem filtro, né? Então debates ficam um pouco mais diretos, muito mais esclarecidos ou propensos a um esclarecimento também. Afinal, Mercúrio em Áries tem um quê de objetividade, né? Tem um quê de direto e reto. Então, quem tiver preparado para um direto e reto, quem, né, flui bem a comunicação, ok, né? Agora, é claro que sempre dá uma tendência a uma intensidade, a um certo impulso na comunicação que requer cuidado, que requer atenção,
uma moderagem no tom, um cuidado com o tom, com a forma de colocar assuntos, com boatos desnecessários, né? Então, Mercúrio-Marte em recepção mútua, né? Então, aquela historinha que eu falei para vocês, para quem está chegando, a gente começando a semana com o Mercúrio chegando em Áries no domingo, né, dia 19, e fazendo a chamada recepção mútua com Marte, que está em Gêmeos. Por quê? Mercúrio é regente de Gêmeos, estará por Áries. Marte é o regente de Áries, está ainda em Gêmeos, sairá mais para o final do mês. Então, uma atenção, é como se eles funcionassem em conjunção. Então, uma atenção para que não haja precipitação nas comunicações, o que vinha meio abstrato nos pensamentos é suscetível a esclarecimento. Então, o Mercúrio em si, serem ou para aquilo que é o que estava meio no teórico, poder ter uma decisão, né? Então você meio que tira do que está na teoria, no escrito e pegar, vamos fazer. Agora é pegar e fazer, tomar a decisão, né? Então é o impulso da decisão, é a direção da decisão, tá? Então a gente tem a chegada antes de começar o período ariano. A gente tem o ingresso de Mercúrio em Áries antes, no domingo, dia 19, fazendo a chamada recepção mútua com Marte, porque o Marte ele vem em Gêmeos. Marte é regente de Áries, está em Gêmeos, Mercúrio é regente de Gêmeos, estará por Áries. Boa noite, Ana Martins! Então a gente tem esse momento da chamada recepção mútua. Pede aí um indício aí de questões que favoreçam temas culturais, aprendizados, disposição para aprender, disposição para interagir com novos aprendizados. Afinal, Mercúrio é um planeta também associado a aprendizado, ao que a gente desenvolve, né? Então, como ele tem esse tempo de uma recepção mútua, essa troca de posição entre Mercúrio e Marte, é um indício especial também para um impulso de aprendizado, para um impulso de conhecer coisas novas. Oi, Juliana, saudações! Então, um tempo importante aí também para essa disposição do que envolve temas culturais, aprendizados, temas escritos, papéis, documentos, questões que podem vir a ter uma chance de tratativa melhor num contexto geral, certo? É o tempo aí, uma semana que começa o ano novo astrológico, então é o primeiro dia do primeiro signo, que acontecerá segunda-feira. Segunda-feira nós temos arianos chegando, período ariano, ano novo astrológico, um feliz ano novo aí para quem chega, para quem assistirá depois, a partir do dia 20 de março, horário de Brasília, 18h24, Sol no signo de Áries. Sol no signo de Áries é o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, o chamado equinócio, né? O que é o equinócio? É quando dia e noite se equivalem na proporção de luz, né? Então, nós temos a mesma quantidade de tempo de luz solar no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então é mais ou menos assim. Estou tentando achar uma figura aqui para ilustrar o desenho do equinócio, que é essa proporção, é o equilíbrio, né? É o que equivale. Então, assim, é como se o Sol projetasse, olha só, tá vendo? Ó? É como se a Terra ela ficasse mais alinhadinha ali diante da projeção da linha do Equador. Isso aí, Ana Martins, é primavera para quem está em Portugal, para quem está nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, acima da linha do Equador. E abaixo, o outono. Então é como se a linha do Equador, tá vendo ali, ó, a linha do Equador estivesse na mesma perpendicular, no mesmo paralelo ao Sol. É como se a linha do Equador fosse a projeção do eixo Áries, né, do eixo zodiacal. Isso acontece quando temos o período libriano também, tá? Mas aí é o outono, inverte o outono com a primavera. A primavera no hemisfério sul, o outono no hemisfério norte. Agora é outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte, início do Sol
do ano novo astrológico, Sol em Áries, e a gente também dá uma dimensão do contexto até do próprio período anual no geral, né? Então ali o Sol em Áries, aqui Brasil, o horário de Brasília vai ter um ascendente em Libra, né? Um tempo ainda de Marte em Gêmeos, então atenção com as comunicações, com a fake news, né? Boa noite, Shirley, boa noite a quem chega. Então a gente tem essa condição do ano novo astrológico chegando a partir do dia 20 de março. Então, pelo menos aqui, horário de Brasília até às 18h23, mais ou menos. Se o bebê ainda nascer com cara de choro, ainda será pisciano, né? Se ainda nascer com aquela malemolência musical, uma dancinha aqui e tal, ainda será pisciano, né? Estranhando se está no plano espiritual ou no plano terrestre, né? Mas a partir de 18h24, se o bebê já tiver com aqueles berros de recém-nascido ao tom de guitarra de Eric Clapton, né? Já será ariano, horário de Brasília, 18h24 de segunda-feira, 20 de março. Tá? Então temos aí, Shirley, eu fiquei atento, você ficou atenta hoje, Shirley? Bom ficar atenta aí, que a semana estava um tanto de riscos de dispersões, riscos de impulsos na comunicação, né? Então a gente está prestes a entrar no período do Sol ariano. Então, o Sol ariano, ano novo astrológico, dá uma dinâmica de projeto, de iniciar questões, né? Então a gente vê que o Mercúrio também ingressou em Áries, ou está para ingressar em Áries antes desse período do Sol. Então o Mercúrio em Áries também já dá um certo movimento mental de tomada de decisão, de comunicação direta. E o Sol em Áries é um signo cardinal. Todo signo de início de estação, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, são chamados signos cardinais. Né? Então, é o início de questões, de assuntos, tomada de decisões, direcionamento de assuntos, né? Então, um tempo importante nessa agora estamos de sexta, Shirley. Então, é uma época especial para um princípio de temas, um princípio de assuntos, um princípio de questões no paralelo legal. Assinaturas necessárias para petição fora... Não, tia, como fora peixes, temos que manter os peixes. A gente precisa das águas de março, fechando o verão. Como fora peixes? Não faça isso com a coletividade pisciana. Então nós temos um tempo aí de início de questões, início de etapas, tomada de decisões, chegando um tempo cardinal aí na jogada, o Sol ariano, né? Um Sol de início aí também para assuntos em geral, uma disposição para iniciativa em termos de esclarecimento ou de princípio de tempo, né? Então isso vale aí para essa condição. E se a gente observar, é o ingresso do novo ano, né? É o primeiro dia do primeiro signo, é o primeiro ponto do primeiro signo, é o 0 grau de Áries, chegando aí nesse 20 de março, 18h24, horário de Brasília. Então, pelo mapa, a gente vê algumas características, o Marte lá no alto. Então, essa questão das tensões, de conflitos, de guerra, ainda tende a prevalecer, né, em pauta. Então, um tanto aflorando ânimos, aflorando questões, né, num contexto mais abrangente, pelo menos aí a gente, num fator Brasil, né, em relação a conflitos, em relação à violência, né. Mundo afora a gente poderia observar conforme o tempo de cada região, o tempo de cada horário. Tá? Mas em termos de Brasil, né, é um Sol ali de casa 7, então positivo até para uma questão de conciliações, para alternância das relações, para todo um processo aí de entreter com ideias diferenciadas até no contexto político, social, né? Então um fator de justiça, né? um ano novo astrológico na maior parte aí do Brasil com ascendente em Libra. Então esse é um tema. O Marte ali está na 9, né? Na divisa 9 com a 10. Então as questões de leis, de parte jurídica, no sentido de ações judiciais acontecendo, né? Então tem uma espécie de auditoria atrelado aos temas de leis e partes burocráticas.
sendo refeitas ou realinhadas em se tratando de Brasil. Só para dar uma pincelada aí no fator coletivo, tá? Então, temos esse tempo especial, atual, para direcionamento de assuntos, direcionamento de decisões. Vale observar o início, né, de Áries na nossa posição de mapa astral, né? Então a gente tem esse tempo, esse momento importante. Terça-feira, dia 21, a gente tem a lua nova ariana. Terça-feira, a lua nova em Áries, ela também é no 0 grau de Áries. Então, além da gente ter o início do período ariano, nós temos também a lua nova de Áries, a lua nova ariana, na terça-feira, dia 21. Então, vale a pena observar o início da região de Áries em cada mapa, porque dá tendência para questões que a gente vivencia no período mensal, ao longo dos próximos dias, para alguma tomada de decisão, início de questão ou direcionamento de assuntos. Então a área de Áries, a região de Áries, 0 grau de Áries, não só pelo começo do ano novo astrológico, né? O início do ano novo astrológico chegando, olha lá, né? O Sol a 0 grau de Áries, mas também com uma lua nova em seguida, né? No dia 21, e até com o recente ingresso de Mercúrio em Áries. Então a gente tem uma espécie de toada ariana chegando. Então, para princípio de questões, direcionamento de assuntos, na região de Áries do nosso mapa. Olá, Bernadette! Então tem um tempo importante aí marcando esse momento da semana na região ariana. Então percebemos algumas ações, algumas iniciativas, a gente pode perceber ansiedade ao nosso redor de pessoas, ou até nossa mesmo, conforme interesse de questões, de assuntos. Então um tempo para princípio de temas, para princípio de assuntos num sentido geral, e também direcionamento daquilo que já estiver vigente ou acontecendo, né? Então dá um formato de direção, né? Então todo começo de ano astrológico ou todo começo de período de um signo cardinal, né? Porque se vocês lembrarem, toda vez que começa uma estação de ano, nós começaremos o outono no dia 20, né? Começa um signo cardinal. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio começam estações de ano. São signos diretamente relacionados aos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Então, sempre que começa o signo de Áries ou o período de Libra, nós estamos no equinócio, quando temos o mesmo tempo de luz no hemisfério norte e o mesmo tempo de luz para o hemisfério sul. Então há uma equivalência, por isso o termo equinócio, aquilo que dá equivalência. Então por isso que a gente tem essa questão da igualdade. Então acontece isso aqui, a linha do Equador, ó, né? A linha do Equador é como se fosse a projeção do céu para a região de Áries, quando começa o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Então a Terra está mais alinhadinha, está mais certinha. Quando é Câncer, a Terra já fica, né, mais tortinha. Quando é Capricórnio também, né, ou para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. Mas quando é a linha do Equador, é o equinócio, é o início de outono ou da primavera, conforme as devidas regiões. Certo? Então, falando aí, sintetizando para quem chegou agora, 20 de março, horário de Brasília, perdi aqui, 18 horas e 24 minutos. 18 horas e 24 minutos, horário de Brasília, início do Sol em Áries, início do ano novo astrológico, início do período ariano. Certo? Então, bom ano novo aí para quem chega, para quem assistirá. Nós continuamos aqui a live com mais observações. Uma importante que chega na quinta-feira, dia 23 de março. Falei da lua nova ariana também, né? Dia 21 temos a lua nova ariana. Então, esse tempo ariano
de movimento astrológico, tanto do ingresso do Sol como da Lua Nova Ariana, vale a observação no nosso mapa astral para alguns starts, alguma passada de marcha, algum movimento para tratativa de assunto ou demanda de atenção de assunto na área de Áries do nosso mapa. Quem souber o mapa, quem tiver ideia da casa, já tem um certo tempero da região ariana de algo movimentar, certo? Então temos aí na segunda ingresso do Sol em Áries, dia 20 de março, né? Dia 21 a Lua Nova, então segunda-feira, 18 e 24, começo, ingresso do Sol em Áries. Minha saudação aí aos arianos que já aniversariam na semana que vem. Temos a partir de quinta, dia 23, né, o ingresso do Plutão em Aquário. Chegamos nele, Juliana. Plutão vai entrar rasgando na sua casa 9, né? Não corra, não corra, não tem para onde correr. Então, o Plutão em Aquário. Primeiro vamos dar um contexto geral, olha só, Plutão chega a primeira visita em Aquário entre agora março e junho de 2023. Então, chegada de Plutão em Aquário. Plutão que esteve ou que estava ascendente em Áries, ou cadê Vital? Então, é um tempo do ano para starts, para impulsos, tomada de decisões. Tem que ver se o ascendente está no começo de Áries, tá? Então esse é um ponto. Então eu falava do Plutão em Aquário, aí ó, Plutão chegando em Aquário, Plutão saindo de Capricórnio, Plutão saindo de Capricórnio. Boa noite, Mini Mônica! Então, Plutão saindo de Capricórnio depois de 15 anos. Plutão estava desde 2008 em Capricórnio, faz uma primeira visita em Aquário, agora a partir do dia 23, quinta-feira, né, que é essa figura que a gente coloca aqui, tá, até o mês de junho. Tá? Então, é uma espécie de primeiro estágio. Então, o Plutão em Aquário, ele dá indicação para uma espécie de experimento, para uma espécie de adaptação para algo a desejar. Até o dia 11 de junho, ele estará fazendo uma primeira visita para o Aquário. Depois ele fica retrógrado e volta a Capricórnio para voltar a Aquário em janeiro de 2024. Então, em janeiro de 24, ele meio que entra de vez em Aquário, vai ficar uns 9 meses, vai ficar diretão em Aquário em 2024. Então, essa primeira visita do Plutão em Aquário, ela dá uma indicação para uma espécie de adaptação ou disposição para uma espécie de possível transformação que a gente possa vivenciar na área de Aquário do nosso mapa. Tá? Que se não acontecer de cara nesses primeiros meses, boa noite, Julie! Se não acontecer de cara nesses primeiros meses, ela pode ser uma espécie de estágio para algo que venha para 2024, certo? Então, essa é uma primeira observação. No geral, Aquário é um signo associado ao que é inovador, a grupos, a tecnologia, a conceitos inovadores. Então, quando Plutão... Para se ter uma ideia, só para ter uma ideia, tá? A última vez que um planeta que a gente chama de geracional esteve por Aquário foi Netuno. Netuno esteve por Aquário de 98 a 2011. Pensa no que aconteceu de diferente, de inovador entre 98 e 2011. Olha a enxurrada de novidade. Tecnologia, internet, mídia social, câmeras digitais, né? Tudo uma transformação num sentido inovador da questão. O ingresso de Plutão é uma espécie de internet 2.0, uma espécie de revolução também num contexto tecnológico. A outra questão é que Plutão esteve por Aquário entre 1778 e 1798. Então foi a época ali da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, toda uma transformação na indústria. Então aquela época já deu um sacode dos bons, né, na chegada de Plutão em Aquário. Então esse é um ponto. É isso aí, ô Mini Mônica, tecnologias, redes sociais que deram uma transformada. Agora, de alguma maneira, o que vinha
sendo experimentado nos últimos anos, a questão dos robôs, a questão de cirurgia, da área médica, utilizando mais recursos tecnológicos, né? Robôs fazendo cirurgia, sabe? Umas coisas assim, 5G, 6G, né? Já está sacudindo aí, Cristina, não está nem começando aí, nem começou, tá? Mas se já está sacudindo, já é uma espécie de reciclagem e transformação. Então, dia 23, a partir de 23 de março e até o dia 11 de junho, Plutão fazendo uma primeira visita por Aquário. Essa primeira visita dá esse indicativo de a gente perceber algumas transformações no sentido coletivo. Então, as questões dos grupos, os assuntos bancários, tecnológicos, a questão digital, marcando um tempo novo, né? Um fator também para transformação, e não só em questões de medicina, mas no que envolvem padrões, né? Padrões que a gente sentia um certo susto, um certo medo da questão tecnológica, mas agora podendo se customizar mais, né? Então, lá no 1778 até 1798, a gente teve transformação. Urano foi descoberto, né? Sabe o planeta Urano? Urano foi é o primeiro planeta que você não via, que a gente não vê a olho nu. O Urano ele foi descoberto, né? Então, não se sabia da existência de Urano, nem de Netuno e nem de Plutão. Mas é claro que com os cálculos astrológicos de hoje, né, software que desenha mapas e tal, a gente percebe que pelos cálculos naquela época, se a gente já tivesse descoberto Plutão, o Plutão estaria por Aquário, né? O Plutão estava por Aquário naquela época. Nós teríamos a percepção de Plutão por Aquário naquele tempo da descoberta de Urano. Então, olha só a transformação que simbolicamente a gente já percebia com a passagem de Plutão por Aquário. Urano tinha sido descoberto, então, descobertas espaciais. A gente pode perceber uma retomada das viagens espaciais do homem para outros planetas, essa questão ficando mais customizada, as tecnologias transformando de maneira muito mais intensa o comportamento e mesmo as necessidades humanas, a gente ficando um tanto mais refém de todo esse processo, né? Vai poder sair de Portugal até o Brasil, carro voador, né? Já pensou? Carro voador, ou até uma linha de trem subterrânea, já pensou? Um trem-bala pelo Atlântico, pelo Pacífico, já pensou? Então, de repente, né? Então, Plutão por Aquário é um fator de transformação tecnológica nova, de uma nova indústria também, um senso coletivo de produção sendo transformado, meio até na marra, tá? Então, a gente percebendo um pouco essas transformações da era digital, da era financeira, de certos valores, né? De contextos profissionais associados a grupos de trabalho, marcando esses tempos atuais, né? Então, uma prévia que a gente já pode perceber. Inteligência artificial, que a gente já vem notando, né? Impressoras 3D. Tá? Então, a gente já tem uma dimensão de experimentos que, quando a chegada de Plutão em Aquário acontece, customiza mais, fica mais usual, mais habitual, né? Então é um tempo de abrangência. Então foi o tempo, principalmente também ali na época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então a gente pode perceber também uma transformação nesse campo tecnológico virtual dos procedimentos, de uma certa transformação dentro dessa questão do poder tecnológico que grupos possam ter, de alguma maneira, ou pelo menos de uma atenção, um monitoramento, né? Não ficar tanto, uma terra sem lei, né? Isso sendo importante também observar. Então, foi muito importante naquela época, na última passagem, esse fator da Revolução Industrial. Foi a primeira etapa uma das etapas da Revolução Industrial, a Revolução Francesa,
que foi 1789, foi quando matematicamente, calculadamente, Plutão teve o trânsito por Aquário. O curioso é que não se sabia da existência nem de Urano, nem de Netuno, nem de Plutão, e curiosamente foi a época que ele foi descoberto, Urano foi descoberto, né? É quando Plutão transitava por Aquário. Então tem indícios de descobertas tecnológicas. Já existe o comboio que vai de França a Inglaterra debaixo d'água. Mini Mônica, então, quem sabe tem umas evoluções num transporte aéreo também, que é provável também que aconteçam transformações. Então, só para vocês terem um parâmetro, a última passagem de um planeta lento por Aquário foi Netuno, né? Entre 98 e 2011. Então, por aí vocês já têm uma ideia, né? Quem tem memória boa, que as tecnologias passaram a ficar mais customizadas, né? Os computadores, a internet, a tecnologia, foi acontecendo com mais, foi uma onda, uma enxurrada de tecnologia nesses 13 anos, né? Nesse tempo todo de digitalização, câmeras digitais, o virtual, num sentido mais customizado acontecendo. Antes as pessoas tinham um certo preconceito com o virtual, né? Namoro virtual, conhecer alguém pela internet. Hoje a coisa mais estranha é o contato presencial, né? É o contato mais real. Então, com a chegada de Plutão em Aquário, dá para ter uma ideia semelhante à passagem que o Netuno também esteve por Aquário. Então é uma espécie de internet 2.0 que a gente pode perceber por aí, marcando um novo tempo de tecnologia. Agora, para as pessoas, ou mesmo para essa ideia geral para cada mapa, como Plutão tem um movimento curto por Aquário, entre agora, dia 23 de março, quinta-feira, até o dia 11 de junho, é uma espécie de experimento, ou estágio, ou de uma possibilidade de já rolar uma transformação, ou de uma quebra de padrão de algo antigo que por muito tempo a gente vivia, ou dessa possibilidade de um certo estágio ou de experimento, ou de uma degustação de transformação que a gente venha a conduzir ou ir com mais intensidade a partir de janeiro de 24, quando Plutão transitará de vez por Aquário, pelo menos por mais 9 meses, né? Um tempo maior, e entra mais de vez em Aquário, já pé na porta, entendeu? É mais ou menos essa ideia que a gente pode dar de dimensão. A chegada de Plutão em Aquário é essa possibilidade de um experimento de transformação, ou pelo menos uma sondagem, um alinhar situação. É como se esse período de março a junho desse a possibilidade de alinhar uma situação que venha a causar uma transformação maior ou a percepção de algo que mude com mais significância na nossa vida em janeiro, quando Plutão de vez entrar por Aquário. Certo? Então, um olhar para essa casa de Aquário, essa região inicial de Aquário no mapa, para umas percepções do que vem a transformar ao longo daqui por diante, nesse período de 3 meses, e também numa ideia de 2024 também. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana. A casa 9, Juliana, você tinha perguntado a casa 9? A casa 9 ela é associada a conhecimentos, ela pode transformar algo diante de alguma condição que você saiba para ser colocada em prática, meio que você conhece alguma coisa e pode precisar não perder o medo de pôr isso, né? Uma ideia de mentoria, ou às vezes uma questão jurídica pendente que desata, ou algum saber, um aprofundamento de saber, ou até questões que envolvem estrangeiro e contato à distância, que por algum motivo de vida, trabalho, convivência, possa até mexer com a questão pessoal também. Certo? Então esses assuntos são associados à casa 9. Tá? Então, pessoal, este é o céu da semana, céu do dia 19 a 25 de março, semana primeira dos arianos chegando, né? Sua casa 1 é 14 graus de Aquário. Ainda não, Miriam,
porque é ainda a casa 12 do seu mapa, né? Você vai sentir a chegada de Plutão daqui a alguns anos, uns 5, 7 anos, tá? Quando Plutão estiver mais para frente, na metade, daqui uns 10 anos talvez, tá? Ainda é a casa 12, mas muda questões de crenças, certas cismas, certos fantasmas, certos complexos, tá? Então esse é um ponto geral. Podia era transformar o mundo com mais empatia. Essa é uma questão um pouco mais difícil, Mini Mônica, tá? De repente, né, sonhar não custa, né? Natural internet na nossa vida, já compramos a roupa, comer, etc. por net, já nem... pois é, ô Mini Mônica. Então, foi toda essa transformação geral, né? Então, Ana Martins, boa noite, muito obrigado a você. Esse é o Céu da Semana. Falamos aí do ingresso do Sol em Áries, o Ano Novo Astrológico chegando a partir do dia 20 de março, segunda-feira, às 18h24. Arianos chegando na jogada, né? Bernadette volta para Capricórnio, Plutão vai retrogradar para Capricórnio de junho até fim do ano. Quando é janeiro, ele volta para Aquário de novo. Aí ele volta mais de vez por 9 meses, tá? Aí dá uma pingadinha em Capricórnio 24, lá no fim do ano, mas aí tem chão ainda para a gente falar. Mas em junho ele dá uma recuada para Capricórnio de novo até dezembro, certo? Então, atenção aí, atenção aos movimentos, tá? Então, pessoal, ano novo chegando, ano novo astrológico chegando, 20 de março, horário de Brasília, 18 horas e 24 minutos, Sol em Áries. A gente também começa a semana com Mercúrio em Áries, que a gente falou no começo da live. Se o Mercúrio é regente de Gêmeos, estará em Áries, Marte é regente de Áries, está por Gêmeos, tem a recepção mútua que a gente falou. Então atenção com as conversas, com a ansiedade, né? Cuidado aí com impulsos na comunicação, mas desperta atitudes para pôr ideias em prática também, num contexto geral, tá? Então tempo importante aí para a semana. Júlia, só para terminar. Tem o Plutão retrógrado, casa 11. Não, Júlia, Plutão retrógrado é coisa mais natural, tá? Saturno, Urano, Netuno, Plutão, é comum estarem retrógrados, certo? Então não nada a preocupar, certo? Então é mais uma atenção com a casa que o Plutão do teu mapa natal está. Casa 11 é um tempo da questão coletiva, né? Um poder em relação a grupos, as amizades de várias tribos, né? Amizades meio bruxas, né? Que podem ter e que tais que o mapa pode decifrar, certo? Pessoal, obrigado a todos. Céu do dia 19 a 25 de março, deixarei ela gravada. Ótimo ano novo a todos. Saudações aos arianos que chegam, né? 20 de março chegando aí o período ariano. Ótima semana a todos. Abraço.